Deuteronômio 8. 20. A terra a ser conquistada. Moisés disse ao povo: tenham cuidado de obedecer a todas as leis que hoje eu estou dando a vocês, para que vocês vivam e se tornem mais numerosos, e entrem e tomem posse da terra que o Senhor Deus jurou dar aos nossos antepassados. Lembrem como o nosso Deus guiou vocês pelo deserto esses 40 anos. Durante essa longa caminhada, Deus os humilhou e os pôs à prova para saber se estavam resolvidos ou não a obedecer aos seus mandamentos. Ele os deixou passar fome e depois lhes deu para comer o maná, uma comida que nem vocês nem os seus antepassados conheciam. Deus fez isso para que soubessem que o ser humano não vive só de pão, mas vive de tudo o que o Senhor Deus diz. Durante esses 40 anos as roupas que vocês vestiam não ficaram gastas, e os seus pés não ficaram inchados. Fiquem sabendo que o Senhor, nosso Deus, os corrige como um pai corrige o filho. Obedeçam, pois, aos seus mandamentos, vivam de acordo com os seus ensinamentos e temam o Senhor, seu Deus. Pois ele os está levando para uma terra boa, cheia de rios, e ribeirões, e de fontes que jorram água pelos vales e pelas montanhas. É uma terra que produz trigo e cevada, uvas, figos e romãs, azeite e mel. É uma terra onde nunca faltará comida ou qualquer outra coisa para vocês, uma terra onde as pedras têm ferro e as montanhas têm minas de cobre. Vocês terão toda a comida que precisarem e louvarão o Senhor, nosso Deus, pela boa terra que lhes deu. Nunca esqueçam o Senhor, nosso Deus, e tenham o cuidado de obedecer aos seus mandamentos e às suas leis, que hoje eu estou dando a vocês. Naquela terra vocês terão toda a comida que quiserem, construirão casas boas, onde morarão, o seu gado e os seus rebanhos aumentarão, vocês ajuntarão mais prata e ouro e terão tudo de sobra. Então, tomem cuidado para não ficarem orgulhosos e esquecerem o Senhor, nosso Deus, que os tirou do Egito, onde vocês eram escravos. Ele os levou por aquele enorme e perigoso deserto, cheio de cobras venenosas e de escorpiões, e onde não havia água. Mas no deserto Deus fez sair água da rocha bruta, para vocês beberem, e lhes deu para comer o maná, uma comida que os seus antepassados não conheciam. Ele fez tudo isso para humilhá-los e para fazê-los passar por provas a fim de abençoá-los mais tarde. Portanto, não pensem que foi com a sua própria força e com o seu trabalho que vocês conseguiram todas essas riquezas. Lembrem do Senhor, nosso Deus, pois é Ele quem lhes dá força para poderem conseguir riquezas. Vocês estão vendo que assim Ele está cumprindo a aliança feita por meio de juramento com os nossos antepassados. Mas, se vocês esquecerem o Senhor, e adorarem e servirem outros deuses, eu aviso hoje que vocês certamente morrerão. Se não obedecerem ao Senhor, nosso Deus, então vocês morrerão, como vão morrer os povos que Deus vai destruir na presença de vocês. Deuteronômio 9. 29. A desobediência do povo. Moisés disse ao povo: escute, ó povo de Israel. Hoje vocês vão atravessar o rio Jordão e vão tomar posse de uma terra que pertence a povos mais numerosos e mais poderosos do que vocês. As cidades deles são enormes e são protegidas por muralhas que chegam até o céu. Vocês já ouviram falar dos Anaquins, uma raça de gigantes fortes que moram naquela terra, pois todos dizem: ninguém pode derrotar os Anaquins. Mas fiquem certos de que o Senhor, nosso Deus, vai hoje na frente de vocês como um fogo que devora tudo. Ele derrotará e destruirá os povos dessa terra, e assim, conforme o Senhor Deus prometeu, vocês irão expulsá-los e matá-los depressa. Mas, depois que o Senhor, nosso Deus, tiver expulsado esses povos da presença de vocês, não fiquem pensando assim: Deus nos trouxe aqui e nos deu esta terra porque somos bons. Não é por isso. Mas Deus vai expulsar esses povos da presença de vocês porque eles são maus. Vocês não vão tomar posse da terra porque são bons e honestos. É por causa da maldade desses povos que Deus vai expulsá-los e também porque o Senhor, nosso Deus, quer cumprir o que prometeu aos nossos antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Portanto, fiquem certos de que Deus lhes está dando esta boa terra não porque vocês sejam bons. Pelo contrário, vocês são gente teimosa.
Nunca esqueçam que no deserto vocês provocaram tanto a Deus, o Senhor, que ele ficou irado com vocês. Desde que saíram do Egito até chegarem aqui, vocês têm se revoltado contra Deus. Até mesmo no Monte Sinai vocês o provocaram, e ele ficou tão irado, que pensou em destruí-los. Eu subi o monte para receber de Deus as 2 placas de pedra, nas quais estava escrita a aliança que ele fez com vocês. Fiquei ali no monte 40 dias e 40 noites, e durante todo aquele tempo não comi, nem bebi nada. O Senhor Deus me deu as 2 placas de pedra. Ele mesmo tinha escrito nelas tudo o que tinha dito a vocês do meio do fogo, quando estavam reunidos ao pé do monte. Foi no fim daqueles 40 dias que o Senhor Deus me deu as 2 placas da aliança. Aí ele me disse: desça logo daqui e volte para onde está o povo que você tirou do Egito, pois eles já cometeram um pecado grave. Bem depressa deixaram de seguir as minhas ordens e já fizeram um ídolo de metal para adorar. Eu sei, Deus continuou, que este povo é teimoso. Portanto, não procure me impedir, pois vou destruí-los, e assim ninguém lembrará mais que existiram. E de você, Moisés, e dos seus descendentes, farei uma nação maior e mais poderosa do que a deles. E Moisés continuou: aí eu desci do monte, do qual subiam chamas de fogo. Levava comigo as 2 placas de pedra, as placas da aliança. Quando cheguei perto de vocês, vi que havia um pecado contra o Senhor, nosso Deus, e que bem depressa haviam deixado de seguir as suas ordens. Vi o bezerro de metal que vocês haviam feito para adorar. Então, na presença de vocês, joguei as placas de pedra no chão e as quebrei. Depois me ajoelhei diante de Deus, o Senhor, e fiquei ali 40 dias e 40 noites com o rosto encostado no chão. Como havia feito antes, não comi nem bebi nada durante aquele tempo. Agi dessa maneira porque vocês pecaram contra o Senhor, fazendo o que ele condena, e provocando a sua ira. Eu estava com medo da ira e do furor de Deus. Ele estava tão irado, que pensava em destruí-los. Porém mais uma vez Deus atendeu o meu pedido. Ele estava irado também com Arão e pensou em matá-lo, por isso orei também em favor de Arão. Aí peguei o bezerro de metal, aquele objeto nojento que vocês tinham feito, e o joguei no fogo. Depois o quebrei em pedaços, moí tudo até virar pó e atirei o pó no ribeirão que corria monte abaixo. Vocês provocaram, de novo, a ira do Senhor Deus, em Taberá, em Massá, e em Quibrote-Hatavá. E também o provocaram em Cades-Barneia, quando ele mandou que tomassem posse da terra que lhes estava dando. Vocês não confiaram em Deus, mas se revoltaram contra ele e desobedeceram a sua ordem. Desde o dia em que eu os conheci, vocês sempre foram rebeldes contra Deus, o Senhor. E Moisés continuou, dizendo: 40 dias e 40 noites fiquei ajoelhado, com o rosto encostado no chão, na presença de Deus, o Senhor, pois ele tinha dito que iria destruí-los. E orei assim ao Senhor: ó Senhor, meu Deus, eu te peço que não destruas o teu povo escolhido, que com a tua força e com o teu poder livraste do Egito. Lembra dos teus servos Abraão, Isaque e Jacó e não des atenção à teimosia, à maldade e ao pecado deste povo. Pois, se destruíres o teu povo, os egípcios vão dizer que não pudeste levá-lo para a terra que lhe prometeste. Dirão também que odeias este povo e por isso o levaste ao deserto para matá-lo. Mas eles são o teu povo escolhido, que tiraste do Egito com a tua força e com teu grande poder. Deuteronômio 11. 1-7. A grandeza de Deus. Moisés disse ao povo: amem o Senhor, nosso Deus, e sempre obedeçam às suas leis, aos seus mandamentos e às suas ordens. Pensem hoje na grandeza de Deus e naquilo que aprenderam a respeito do seu poder e da sua força. Foram vocês, e não os seus filhos, que viram e conheceram tudo isso. Lembrem dos milagres e de tudo o que o Senhor Deus fez no Egito contra Faraó, rei do Egito, e contra toda aquela nação. Vocês viram o que Deus fez com o exército dos egípcios e com os seus cavalos e carros de guerra, quando estavam perseguindo vocês. O Senhor fez com que as águas do Mar Vermelho os cobrissem e afogassem, e assim acabou com eles para sempre.
vocês viram o que Deus fez no deserto, durante a viagem até este lugar, e também o que fez com Datã e Abirão, filhos de Eliabe, da tribo de Ruben. Na presença de todos a terra se abriu e engoliu os dois, junto com as suas famílias, barracas, empregados e animais. E vocês mesmos viram todos os grandes milagres que o Senhor Deus fez. Deuteronômio 13. 18. Se aparecer no meio de vocês um profeta ou alguém que explique sonhos, dizendo que vai acontecer um milagre ou outra coisa espantosa, e se acontecer aquilo que ele disse, então ele vai procurar levá-los a adorar e servir deuses que vocês não conheciam. Mas não deem atenção a esse profeta ou a essa pessoa que explica sonhos. Pois é assim que o Senhor, nosso Deus, vai pôr vocês à prova, para ver se, de fato, o amam, com todo o coração e com toda a alma. Sigam as leis do Senhor, nosso Deus. Temam a Deus, obedeçam aos seus mandamentos e deem atenção a tudo o que Ele diz. Adorem somente a Deus e fiquem ligados com Ele. E o profeta ou explicador de sonhos que procurou levá-los a se revoltarem contra Deus será morto. Pois ele procurou desviá-los do caminho indicado pelo Senhor, o Deus que livrou vocês do Egito, onde eram escravos. Matem esse falso profeta e assim tirarão o mal do meio do povo. Talvez chegue perto de você o seu irmão, ou o seu filho, ou a sua filha, ou a sua querida esposa, ou o seu melhor amigo, procurando em segredo levá-lo a adorar outros deuses que nem você nem os seus antepassados adoravam. Essa pessoa pode procurar levá-lo a adorar os deuses de povos vizinhos ou de povos que vivem longe, em lugares distantes. Não deixe que essa pessoa o convença, nem escute o que ela disser. Não tenha dó nem piedade dela e não procure protegê-la. Mate essa pessoa a pedradas. Atire a primeira pedra, e depois, que todos os outros atirem pedras também. Assim vocês matarão essa pessoa, pois procurou fazer vocês abandonarem o Senhor, nosso Deus, que os livrou do Egito, onde eram escravos. Todo o povo de Israel saberá do que aconteceu. Todos ficarão com medo, e ninguém vai querer fazer uma coisa tão má como essa no meio do povo. Quando vocês estiverem morando nas cidades da terra que o Senhor, nosso Deus, vai lhes dar, talvez vocês ouçam dizer que em certa cidade alguns homens perversos levaram os moradores a adorar deuses que vocês nunca adoraram. Aí vocês deverão examinar o caso com todo cuidado. Se ficar provado que, de fato, foi cometido um pecado tão grave no meio do povo de Israel, então vocês deverão matar à espada todos os moradores daquela cidade. Matem também os animais e arrasem a cidade. Depois peguem todos os objetos de valor que encontrarem, amontoem na praça e queimem tudo, e também a cidade, como oferta ao Senhor, nosso Deus. Vai ficar só um montão de ruínas, e nunca mais será construída uma cidade naquele lugar. Não guardem para vocês nada do que for condenado à destruição. Assim o Senhor deixará de ficar irado e terá pena de vocês. Deus terá compaixão e, como jurou aos nossos antepassados, fará com que vocês aumentem em número. O Senhor, nosso Deus, fará isso se vocês derem atenção às suas ordens, se obedecerem a todas as suas leis que eu estou dando a vocês hoje, e se fizerem aquilo que Ele acha bom. Deuteronômio 16. 18-22. Os deveres dos juízes. Nas cidades que o Senhor, nosso Deus, lhes der, vocês devem escolher juízes e outras autoridades para cada tribo. Eles julgarão todos com justiça e honestidade. Não serão injustos nas suas sentenças. Tratarão todos igualmente e não aceitarão suborno. O suborno faz com que homens sábios e honestos fiquem cegos e deem sentenças injustas. Sejam honestos. Sejam sempre corretos, para que vivam e tomem posse da terra que o Senhor, nosso Deus, está dando a vocês. Moisés continuou, dizendo: quando vocês construírem um altar para adorar a Deus, o Senhor, não coloquem perto dele um poste da deusa Azerá ou uma coluna do deus Baal. O Senhor, nosso Deus, detesta esses ídolos pagãos. Deuteronômio 17. 13. Não ofereçam em sacrifício ao Senhor, nosso Deus, um touro ou uma ovelha que tenha defeitos. Deus detesta isso.
É possível que em alguma das cidades que o Senhor, nosso Deus, vai dar a vocês, um homem ou uma mulher peque contra Deus e quebre a aliança feita com ele, isto é, adore outros deuses, ou o sol, ou a lua, ou as estrelas, desobedecendo assim a lei de Deus. Se souberem que alguém está fazendo isso, examinem o caso com todo cuidado. Se ficar provado que, de fato, foi cometido um pecado tão grave no meio do povo de Israel, levem a pessoa culpada, seja homem ou mulher, para fora da cidade e a matem a pedradas. Mas é preciso haver pelo menos 2 testemunhas para que uma pessoa seja condenada à morte. Ninguém pode ser morto se houver somente uma testemunha. As testemunhas serão as primeiras a jogarem pedras no condenado. Depois todos os outros devem atirar pedras também. Matem essa pessoa e assim tirarão o mal do meio do povo. Pode acontecer que numa cidade apareça um caso tão difícil que o juiz do lugar não possa resolvê-lo. Pode ser um caso de assassinato, ou questão de propriedade, ou caso de violência, ou outra questão qualquer. Quando isso acontecer, vão até o lugar escolhido por Deus, o Senhor, para nele ser adorado, e apresentem o caso aos sacerdotes levitas e ao juiz que estiver resolvendo as questões naquele tempo. Eles julgarão o caso e darão a sua decisão. Vocês farão tudo o que eles mandarem, obedecendo a todas as suas instruções. Aceitem a decisão deles, sigam as suas instruções e cumpram rigorosamente as ordens que eles derem. Mas, se houver alguém tão orgulhoso que não queira obedecer à decisão do sacerdote ou do juiz, esse alguém será morto, e assim vocês tirarão o mal do meio do povo de Israel. Quando souberem do que aconteceu, todos ficarão com medo, e ninguém mais fará a mesma coisa. Deuteronômio 18. 10, 22. Condenação de costumes pagãos. Não ofereçam os seus filhos em sacrifício, queimando-os no altar. Não deixem que no meio do povo haja adivinhos ou pessoas que tiram sortes. Não tolerem feiticeiros, nem quem faz despachos, nem os que invocam os espíritos dos mortos. O Senhor Deus detesta os que praticam essas coisas nojentas e por isso mesmo está expulsando da terra esses povos, enquanto vocês vão tomando posse dela. Em todas as coisas sejam fiéis ao Senhor, nosso Deus. Moisés disse ao povo: os povos da terra que vai ser de vocês seguem os conselhos dos que adivinham o futuro e dos que tiram sortes. Mas o Senhor, nosso Deus, não quer que vocês façam isso. Do meio de vocês Deus escolherá para vocês um profeta que será parecido comigo, e vocês vão lhe obedecer. Lembrem que naquele dia em que estavam reunidos ao pé do monte Sinai, vocês oraram ao Senhor assim: ó Deus, não nos obrigues a ouvir de novo a tua voz, nem a ver outra vez este grande fogo, para que não morramos. Então o Senhor me disse: esse pedido do povo é justo. Do meio deles escolherei para eles um profeta que será parecido com você. Darei a esse profeta a minha mensagem, e ele dirá ao povo tudo o que eu ordenar. Eu castigarei quem não obedecer às ordens que esse profeta der em meu nome. E Moisés continuou dizendo ao povo: o Senhor disse também: se um profeta tiver o atrevimento de dar uma mensagem em meu nome, quando eu não lhe tiver dito nada, ou se ele falar em nome de outros deuses, deverá ser morto. Mas vocês vão ficar pensando assim: como é que vamos saber que aquilo que o profeta diz não é mensagem de Deus, o Senhor? Fiquem sabendo que, se um profeta falar em nome de Deus, mas se o que disser não acontecer, então o que disse não foi mensagem de Deus. Esse profeta foi atrevido, e vocês não precisam ter medo dele. Deuteronômio 19. 15, 21. As testemunhas. Quando alguém for acusado de ter cometido um crime, seja qual for, uma testemunha não basta. É preciso ter pelo menos 2 testemunhas para confirmar uma acusação. Se uma testemunha falsa acusar alguém de ter cometido um crime, o acusador e o acusado irão ao lugar de adoração e ali apresentarão o caso aos sacerdotes e aos juízes que estiverem julgando naquele tempo. Estes examinarão o caso com todo cuidado, e se for provado que o homem deu testemunho falso contra o seu patrício israelita, será condenado, e o castigo dele será o mesmo que ele queria para o outro. Assim vocês tirarão o mal do meio do povo.
todo o povo de Israel saberá do que aconteceu. Todos ficarão com medo, e ninguém se atreverá a praticar uma ação tão má no meio do povo. Não tenham dó nem piedade. O castigo será vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Deuteronômio 23. 8. Pessoas que não podem fazer parte do povo de Deus. Moisés disse ao povo: nenhum homem castrado ou que tenha um membro cortado poderá fazer parte do povo de Deus, o Senhor. Nenhum filho ilegítimo fará parte do povo do Senhor, nem ele nem os seus descendentes até 10 gerações. Nenhum amonita ou moabita, até a 10ª geração, fará parte do povo de Deus, o Senhor. Eles ficarão de fora porque, quando vocês estavam saindo do Egito, eles não lhes deram comida nem água. E também porque pagaram Balaão, filho de Beor, da cidade de Petor, na Mesopotâmia, para amaldiçoar vocês. Mas o Senhor, nosso Deus, não atendeu ao pedido de Balaão. Pelo contrário, Deus virou a maldição em bênção porque ama vocês. Nunca façam coisa alguma para o bem ou o proveito desses povos. Não desprezem os edomitas, pois eles são seus parentes. Nem desprezem os egípcios, pois vocês viveram como estrangeiros na terra deles. Dos netos em diante, os descendentes dos edomitas e dos egípcios que morarem na terra de vocês poderão fazer parte do povo de Deus. Deuteronômio 27. 9-26. Então Moisés, junto com os sacerdotes levitas, disse a todos os israelitas: povo de Israel, fique quieto e preste atenção. Hoje vocês se tornarão o povo do Senhor, nosso Deus. Portanto, obedeçam a tudo que ele mandar e cumpram todos os mandamentos e todas as leis que eu estou dando a vocês hoje. Nesse mesmo dia Moisés disse ao povo de Israel: depois que tiverem atravessado o rio Jordão, vocês serão abençoados do alto do monte Gerizim. Ficarão nesse monte as seguintes tribos: Simeão, Levi, Judá, Issacar, José e Benjamim. As maldições serão ditas do monte Ebal, e ali ficarão as seguintes tribos: Ruben, Gade, Azer, Zebulon, Dan e Naftali. Os levitas falarão bem alto a todo o povo, assim: maldito seja aquele que fizer imagens de pedra, de madeira ou de metal, para adorá-las em segredo. O Senhor detesta a idolatria. E o povo responderá: amém. Maldito seja aquele que desrespeitar o pai ou a mãe. E o povo responderá: amém. Maldito seja aquele que mudar de lugar os marcos de divisa do terreno do vizinho. E o povo responderá: amém. Maldito seja aquele que fizer um cego errar o caminho. E o povo responderá: amém. Maldito seja aquele que não respeitar os direitos dos estrangeiros, dos órfãos e das viúvas. E o povo responderá: amém. Maldito seja aquele que tiver relações com uma das mulheres do pai, pois isso é uma vergonha para o pai. E o povo responderá: amém. Maldito seja aquele que tiver relações com um animal. E o povo responderá: amém. Maldito seja aquele que tiver relações com a irmã, seja a irmã por parte de pai e mãe ou somente por parte de pai. E o povo responderá: amém. Maldito seja aquele que tiver relações com a sogra. E o povo responderá: amém. Maldito seja aquele que matar outro israelita à traição. E o povo responderá: amém. Maldito seja aquele que receber dinheiro para matar uma pessoa inocente. E o povo responderá: amém. Maldito seja aquele que não obedecer a essas leis de Deus. E o povo responderá: amém. Deuteronômio 28. 15-68. Castigo para os desobedientes. Porém, se vocês não derem atenção ao que o Senhor, nosso Deus, está mandando e não obedecerem às suas leis e aos seus mandamentos que lhes estou dando hoje, vocês serão castigados com as seguintes maldições. Deus os amaldiçoará nas cidades e nos campos. Deus os amaldiçoará dando-lhes pequenas colheitas de trigo e de cevada e pouco alimento. Deus os amaldiçoará dando-lhes poucos filhos, colheitas pequenas e poucas crias de gado e de ovelhas. Deus os amaldiçoará em tudo o que fizerem.
Se vocês abandonarem o Senhor e começarem a praticar maldades, Ele fará cair sobre vocês maldição, confusão e castigo. Ele os amaldiçoará em tudo o que fizerem e acabará logo com vocês. O Senhor os castigará com doenças e mais doenças, até que todos morram na terra que vão invadir e que vai ser de vocês. Ele os castigará com doenças contagiosas, infecções, inflamações e febres. Mandará secas e ventos muito quentes. E fará com que pragas ataquem as plantas. Essas desgraças continuarão até que vocês morram. Não haverá chuva, e o chão ficará duro como ferro. Em vez de chuva, o Senhor Deus mandará pó e areia sobre a terra, até que vocês sejam destruídos. O Senhor fará com que sejam derrotados pelos inimigos. Vocês atacarão juntos, em ordem, mas fugirão para todos os lados, em desordem. Todos os povos do mundo ficarão espantados quando souberem do que aconteceu com vocês. Vocês morrerão, e o corpo de vocês servirá de comida para as aves e para os animais ferozes, e ninguém os enxotará. O Senhor Deus castigará vocês com tumores, como fez com os egípcios. Vocês sofrerão de úlceras, chagas e coceiras sem cura. O Senhor os castigará, fazendo com que fiquem loucos, cegos e confusos. Ao meio-dia vocês andarão sem rumo, como um cego apalpando o caminho. Vocês fracassarão em tudo o que fizerem, serão perseguidos e explorados a vida inteira, e não haverá ninguém que os socorra. Você contratará casamento, mas outro homem terá relações com a moça. Você construirá uma casa, mas não morará nela. Plantará uma parreira, mas não colherá as uvas. Você verá o seu gado sendo morto, mas não comerá da carne. Verá outros levarem embora os seus jumentos, e estes não serão devolvidos. Os inimigos levarão as suas ovelhas, e não haverá ninguém para socorrê-lo. Na presença de vocês, estrangeiros pegarão os seus filhos e as suas filhas e os levarão embora como escravos. Vocês morrerão de saudade deles, mas não poderão fazer nada para trazê-los de volta. Estrangeiros virão e levarão os cereais que com tanto trabalho vocês plantaram e colheram. Todos os dias vocês serão maltratados e perseguidos, e ficarão loucos por causa dos maus tratos que vão receber. O Senhor Deus os castigará com tumores incuráveis nas pernas. Da ponta dos pés até a cabeça, o corpo de vocês ficará coberto de feridas que nunca saram. O Senhor Deus levará todos vocês, junto com o rei que tiverem escolhido, para um país estrangeiro, que nem vocês nem os seus antepassados conheciam. Ali vocês adorarão deuses de madeira e de pedra. Os povos dos países para onde o Senhor os levar ficarão espantados quando souberem do que aconteceu com vocês. Eles falarão mal e zombarão de vocês. Vocês plantarão muitas sementes, mas a colheita será pequena, porque os gafanhotos acabarão com tudo. Vocês farão plantações de uvas e cuidarão delas, mas não colherão as uvas, nem beberão do vinho, pois os bichos acabarão com as plantas. No país inteiro haverá muitas oliveiras, mas vocês não terão azeite para se ungirem, pois as azeitonas cairão das árvores antes de ficarem maduras. Vocês terão filhos e filhas, mas estrangeiros os levarão como prisioneiros. Os gafanhotos destruirão todas as árvores e todas as plantas da terra de vocês. Os estrangeiros que moram no meio de vocês ficarão cada vez mais poderosos, ao passo que vocês ficarão cada vez mais fracos. Eles emprestarão a vocês, mas não tomarão emprestado de vocês. Eles ficarão no primeiro lugar entre as nações, e vocês ficarão no último. Moisés disse ao povo: todas essas maldições cairão sobre vocês e os perseguirão até os destruírem completamente. Pois vocês não deram atenção ao que o Senhor, nosso Deus, disse, e não obedeceram às leis e aos mandamentos que deu a vocês. Essas desgraças serão para sempre a prova de que Deus castigou vocês e os seus descendentes. O Senhor lhes dará tudo o que é bom, mas, se vocês não o servirem com alegria e gratidão, serão escravos dos inimigos que o Senhor mandará contra vocês. Vocês o servirão com fome e com sede, sem roupa e precisando de tudo. Deus tratará vocês com crueldade até os destruir. O Senhor Deus fará vir contra vocês, de longe, lá do fim do mundo, um povo estrangeiro que fala uma língua que vocês não entendem. Eles os atacarão como uma águia. São gente cruel, que não respeita os velhos, nem tem pena dos moços.
Eles vão devorar todo o seu gado e todas as suas colheitas, e vocês morrerão de fome. Eles não deixarão para vocês nem cereais, nem vinho, nem azeite, nem crias de vacas e de ovelhas. Cercarão as cidades onde vocês moram, até que caiam as muralhas altas e fortes em que vocês confiavam. Todas as cidades da terra que o Senhor, nosso Deus, lhes deu serão cercadas pelo inimigo. O cerco será terrível. Os moradores das cidades ficarão tão desesperados, que comerão os próprios filhos que Deus lhes deu. A situação será tão terrível, que não haverá nada para comer. Até o homem mais educado e carinhoso ficará tão desesperado, que comerá os próprios filhos, e será tão mau, que não repartirá a carne com os irmãos, nem com a sua querida mulher, nem com os outros filhos. A situação será tão terrível, que até a mulher mais delicada e carinhosa, que nunca precisou andar a pé quando saía de casa, ficará tão desesperada, que comerá, às escondidas, seu bebê recém-nascido e a placenta também. Ela será tão má, que não dará nenhum pedaço para o seu querido marido, nem para os outros filhos. Se vocês não cumprirem todas as leis que estão escritas neste livro, e se não respeitarem o nome do Senhor, nosso Deus, esse nome que é glorioso e causa medo, então Ele castigará vocês e os seus descendentes com pragas, e com doenças terríveis e demoradas. Ele os castigará com as mesmas doenças com que castigou os egípcios, doenças que não têm cura e que deixam vocês com tanto medo. O Senhor mandará também doenças e pragas que não estão escritas neste livro da lei, e os destruirá. Vocês, que já foram tão numerosos como as estrelas do céu, ficarão um punhado de gente, porque não obedeceram às ordens do Senhor, nosso Deus. E assim como o Senhor tinha prazer em abençoá-los e fazer com que aumentassem em número, assim também terá prazer em castigá-los e destruí-los. Vocês serão arrancados da terra que vão invadir e que vai ser de vocês. O Senhor Deus os espalhará por todos os países, de uma ponta do mundo à outra. Ali vocês adorarão deuses de madeira e de pedra, que nem vocês nem os seus antepassados conheciam. E também nesses países vocês não terão sossego nem paz. O Senhor fará com que fiquem cheios de aflição, desespero e medo. A vida de vocês estará sempre em perigo. Dia e noite o medo os acompanhará, e vocês ficarão desesperados da vida. Vocês terão tanto medo e verão coisas tão terríveis, que de manhã dirão: tomara que já fosse noite. E ao cair da noite dirão: quem dera que já fosse dia. O Senhor Deus os fará voltar em navios para o Egito, ainda que Ele tenha dito que vocês nunca mais iriam para lá. Ali vocês procurarão vender-se como escravos e escravas aos seus inimigos, os egípcios, mas ninguém vai querer comprá-los. Deuteronômio 30. 1:20. Promessas de bênçãos, no futuro. Moisés disse ao povo: eu já anunciei a vocês as bênçãos e as maldições que Deus prometeu mandar. Quando Ele fizer cair sobre vocês os castigos, e vocês estiverem espalhados por todas as nações onde o Senhor, nosso Deus, os tiver jogado, vocês lembrarão daquelas bênçãos e maldições. Portanto, se vocês e os seus descendentes se voltarem arrependidos para Deus e com todo o coração, e com toda a alma obedecerem ao que Ele manda fazer, conforme as ordens que hoje eu estou dando a vocês, então o Senhor, nosso Deus, terá pena de vocês. Ele os reunirá de todos os países por onde os tiver espalhado e os trará de volta à pátria. Mesmo que vocês estejam espalhados até os cantos mais distantes do mundo, o Senhor, nosso Deus, os reunirá e os fará voltar para a terra que os antepassados de vocês tinham possuído. Ela será de vocês, e Deus os abençoará ainda mais do que abençoou os seus antepassados. O Senhor, nosso Deus, dará a vocês e aos seus descendentes corações dispostos a obedecer, a fim de que o amem com todo o coração e com toda a alma e assim continuem a viver naquela terra. Com aquelas maldições o Senhor Deus castigará a todos os inimigos, todos os que odiavam e perseguem vocês, e vocês obedecerão de novo a Deus, o Senhor, e cumprirão todos os seus mandamentos que hoje eu estou dando a vocês. Então Deus os abençoará em tudo o que fizerem e lhes dará muitos filhos, muitos animais e boas colheitas. Deus novamente terá prazer em fazê-los prosperar, como fez com os seus antepassados.
Isso ele fará se vocês obedecerem ao Senhor, nosso Deus, se cumprirem todas as suas leis e todos os seus mandamentos que estão escritos neste livro da lei de Deus, e se voltarem com todo o coração e com toda a alma para o Senhor, nosso Deus. Os mandamentos que hoje estou dando a vocês não são difíceis de entender, nem de cumprir. Não estão lá em cima, no céu, de modo que vocês perguntem: quem subirá até o céu a fim de nos trazer os mandamentos, para os ouvirmos e cumprirmos? Nem estão do outro lado do mar, de modo que perguntem: quem atravessará o mar a fim de nos trazer os mandamentos, para os ouvirmos e cumprirmos? Pelo contrário, os mandamentos estão aqui, com vocês. Vocês os guardam no coração e podem recitá-los e por isso devem cumpri-los. Hoje estou deixando que vocês escolham entre o bem e o mal, entre a vida e a morte. Se vocês obedecerem aos mandamentos do Senhor, nosso Deus, que hoje eu estou dando a vocês, e o amarem, e andarem no caminho que Ele mostra, e cumprirem todas as suas leis, e todos os seus mandamentos, vocês viverão muito tempo na terra que vão invadir e que vai ser de vocês. E Deus os abençoará e lhes dará muitos descendentes. Porém eu lhes afirmo hoje mesmo que, se abandonarem Deus e não quiserem obedecer, e se caírem na tentação de adorar e servir outros deuses, nesse caso vocês serão completamente destruídos e não viverão muito tempo na terra que estão para possuir, no outro lado do rio Jordão. Neste dia chamo o céu e a terra como testemunhas contra vocês. Eu lhes dou a oportunidade de escolherem entre a vida e a morte, entre a bênção e a maldição. Escolham a vida, para que vocês e os seus descendentes vivam muitos anos. Amem o Senhor, nosso Deus, obedeçam ao que Ele manda e fiquem ligados com Ele. Assim vocês continuarão a viver e viverão muitos anos na terra que o Senhor Deus jurou que daria aos nossos antepassados Abraão, Isaque e Jacó. Amém.